Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wanderson e hoje a gente vai falar sobre formulários em HTML, tá? Pressupõe-se que a pessoa você que está fazendo a aula agora, está chegando aqui, tenha pelo menos os conhecimentos básicos de HTML, tá? As principais tags HTML, como abrir e fechar as tags, quais são os atributos. Então, esses conhecimentos básicos de HTML são imprescindíveis, tá? Para a gente começar a utilizar aqui os formulários HTML. Eu vou falar especificamente sobre formulários, né? Não vou falar sobre os outros conhecimentos, sobre as outras tags HTML no momento. Vai ser apenas formulários HTML. Então, se você ainda não tem conhecimento das tags básicas de HTML, então volte e faça os comandos básicos inicialmente, tá bom? Então vamos lá. O que são formulários HTML, né? E para que eles servem? Os formulários eles são elementos criados para capturar os dados do usuário, né? E eles vão ser submetidos e enviados para serviços de internet geralmente. Então, todas as vezes que a gente precisa e necessita utilizar algum tipo de entrada de dados, de submissão de dados em páginas de internet, a gente vai utilizar esse elemento que é o elemento de formulários HTML, tá? Então, quando a gente precisar de algo para recepcionar os dados do usuário, para que haja, para que faça o processamento de dados, então o elemento que a gente utiliza é o elemento de formulários HTML, tá? E esse elemento nas tags HTML ele é utilizado pela tag form, tá? É a tag form que faz com que um documento HTML entenda que todos os objetos que estão dentro dessa tag form eles possam gerar os comandos e os campos necessários para gerar esse tipo de formulário, tá bom? A tag form ela tem inicialmente dois atributos que são essenciais para que o formulário funcione. O primeiro são os atributos método, né, e ação, né, method e action. Né, são esses dois atributos aí que são essenciais para o funcionamento. O primeiro ele define a forma como os dados vão ser enviados. Né? Então, aqueles dados em que o usuário está preenchendo que o usuário está inserindo os dados no formulário, está preenchendo o formulário. Então, o método define a forma com que esses dados serão enviados. Né? Se eles vão ser enviados dessa página onde está o formulário para uma outra página que vai processar os dados geralmente num servidor, né? No servidor web. Então, o método ali define como que esses dados vão ser enviados de uma página para outra, mas na frente eu vou detalhar isso. E o action ele define o local, né? O destino, aonde que esses dados vão ser recepcionados. Né? Então, o usuário está preenchendo numa página A, preenchendo o formulário, gravando ali nome, endereço, telefone, por exemplo, e na página B seria a página do action, aonde que estaria recebendo esses dados, aonde estaria sendo realizado o processamento desses dados, tá bom? Então essas duas tags ali, elas são essenciais para o funcionamento do formulário. Então aqui a gente tem um exemplo de um documento HTML. E nesse exemplo HTML eu tenho aqui a tag form, né? Então o básico, o comando básico dele aqui são os dois atributos método e o action, né? Que são os dois atributos que são necessários para realizar, para que esse funcione corretamente, tá? Então esse aqui é o necessário para que a gente possa utilizar essa tag. Lembrando que o atributo, o método, ele vai especificar como que esses dados vão ser enviados via HTTP, tá? Então existem duas possibilidades via HTTP para que a gente possa enviar esses dados de uma página para outra. São o método GET e o método POST, né? Então que vai definir como que esses dados vão ser apresentados pelo formulário. Então a gente vai colocar esse valor aqui, por exemplo, utilizar o primeiro exemplo como o valor do GET.
né, dentro do atributo método da tag form. E aí eu posso também utilizar o post aqui, tá? Então, aonde que eu vou colocar, eu vou definir qual que é o formulário, qual vai ser o método, eu vou utilizar esse get e o post aqui dentro da tag form para definir como que esses dados serão enviados, tá? Então, eu estou destacando aqui para que você veja, para que você possa visualizar aqui com clareza como que onde que é a definição desse atributo, tá? Só que aí a gente tem que ter atenção aqui que no método get, ele é o método padrão para envio dos dados no formulário. Então, às vezes, quando a gente não define qual é o método que vai ser realizado o envio dos dados, o formulário vai assumir que o método selecionado vai ser o método get. Então, as características e as particularidades do método get que vão ser realizadas. Lembrando que o envio, o método get, ele geralmente é adequado para utilizar um envio de poucos dados, né, numa quantidade limitada de dados, porque ele tem algumas limitações, né, de tamanho de envio dos dados. Então a gente não pode utilizar para formulários grandes ou que tenham bastante texto, tá? Então tem que ter esse cuidado aí na hora de visualizar, na hora de selecionar o get para utilizar dentro do formulário. A outra questão que a gente tem que ficar atento é que o método get, ele deixa os dados visíveis, os dados que foram preenchidos dentro do formulário, eles ficam visíveis no campo de endereço da página do usuário, tá? Então tem que ter esse cuidado aí, né? Então, se você for trabalhar com dados sensíveis, dados pessoais ou dados confidenciais, não é interessante utilizar o método get dentro de um formulário. É melhor utilizar o método post, tá? Porque toda vez que a gente precisar utilizar algum dado que for confidencial ou que for pessoal, então a gente não deve utilizar o método get, e sim utilizar o método post, porque os dados não vão ser exibidos lá no campo de endereço da página. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco para mostrar para vocês essa diferença do método get e do método post, tá bom? E o método post ele aceita uma grande quantidade de dados, né? Então ele não tem um limite especificado, ele vai utilizar o limite que estiver disponível no servidor web, no servidor de destino que estiver fazendo o processamento dessas páginas aí, tá bom? Então, como eu falei, né, são os dois métodos aqui que a gente vai, que são necessários dentro da tag formulário, tá bom? E o método action, para que ele serve? Né? O action ele vai especificar a ação que será executada quando o formulário for enviado. Tá? Então, no momento em que o usuário clicar no botão enviar, então a ação que vai ser realizada, o destino, para onde que esse dado, esse formulário vai ser enviado, ele está especificado lá no campo, no atributo action dentro do form. Tá? Então, é aqui que vai decidir, que vai definir para onde, qual vai ser o destino dos dados que foram preenchidos lá pelo usuário, ok? Então, um exemplo aqui, como é que ficaria a nossa tag form, método post, e o action é resultado.php, ou seja, essa página aqui, que é uma página de um servidor web, né, de uma linguagem de programação PHP, ela que vai receber esses dados e vai fazer todo o processamento que for necessário para trabalhar com esses dados ali enviados pelo método post, tá? Então o action define o destino, para onde que esses dados vão ser enviados, ok? E isso o action ele vai funcionar tanto para o get quanto para o post, tá? Independente do método aqui, o mesmo, o parâmetro que eu vou utilizar é o mesmo parâmetro que eu vou utilizar tanto para o método get quanto para o método post, sem nenhum problema. Eu posso utilizar e posso trabalhar aqui com esses dois valores, ok? E aí, dentro dos elementos, dentro dentro do formulário, o formulário a gente pode entender como o formulário sendo um container, né? Um container onde que eu vou ter diversos outros objetos, diversos outros campos que vão suportar todas as possibilidades de inserção de dados, tá? Então eu vou falar aqui só dos principais, ok? Que senão a gente vai se estender muito, eu vou falar só dos principais aqui, que é o campo input, o campo select, o campo test area
e o button, tá? O input ele serve para é um campo de texto de uma linha simples, né? O select é uma lista, drop-down que é uma lista de opções, o textar é uma área de texto com multilinhas, tá? E o botão é um elemento clicável, né? Então qualquer objeto em que eu posso selecionar, posso utilizar ali como necessário para algum tipo de clique. Então eu vou utilizar esses elementos aqui, tá bom? Importante destacar que todo elemento dentro de um formulário HTML, você sempre vai ter que utilizar, definir um nome único ou um identificador único desse objeto dentro do formulário, tá? Por quê? Porque os elementos, eu tenho que identificar esse objeto como único, não posso repetir os nomes, não posso definir repetir os valores, para que quando eu for necessário identificar os dados que vão ser enviados pelo formulário, eu vou ter diversos tipos de dados. Então, se eu tiver nomes repetidos, eu não vou saber o que eu estava selecionando, o dado A ou o dado B, e aí eu posso fazer confusão e colocar destinatários diferentes ali, né? Então, tem que ter cuidado na hora de definir o nome para todos esses objetos. Então, eu tenho que trabalhar e tenho que pensar como identificador único dentro desses elementos do HTML, ok? Então vamos aqui começar pelo início, né, pelo primeiro aqui, que é o elemento input, tá? Então o elemento input é um dos mais importantes dentro de formulários. Esse elemento ele vai definir é o tipo de elemento do formulário mais utilizado para a inserção dos dados, ok? Então o que vai variar aqui? Vai variar o tipo de campo que a gente vai selecionar, o tipo de campo que a gente vai trabalhar aqui com ele, para que a gente possa realmente, para que ele possa suportar todas as nossas necessidades. Então é um campo bastante utilizado, mas ele tem vários tipos, né? Então que a gente vai ver cada um deles aqui agora, tá bom? Então o primeiro tipo do input é o tipo text, né? Esse tipo text ele define um campo de entrada de texto de uma linha, tá? Então, quando você precisar que o usuário digite um texto e esse texto vai ser apenas uma linha, então você vai utilizar esse tipo aqui, ó, tipo text para o campo input. Então, a forma geral aqui do input, né? Input type e o name, né? São os dois atributos que a gente tem. O type para definir qual que é o tipo desse input, né, qual que é o tipo de campo que vai ser gerado, e o name para fazer a identificação única desse campo, tá? Então essa aqui é a forma geral do campo. Então um exemplo, eu vou fazer o primeiro campo aqui, esse campo vai ser o campo do tipo text, e o nome dele eu estou chamando como primeiro nome, tá? Então lembre-se que aqui ó, o atributo é name, tá? Name em inglês, né? Que eu vou definir qual que vai ser o identificador único desse campo dentro do meu formulário. Então esse campo aqui especificamente eu estou definindo ele como primeiro nome, tá? Então a identificação única desse campo input no meu formulário vai ser primeiro nome. Toda vez que eu precisar me referenciar a esse objeto, eu vou fazer a referência a ele como primeiro nome, tá? Então aqui está o exemplo dele, o código como que ficaria. Isso, só colocando os alertas aqui, né? Para definir todos os campos. Então, vamos fazer uma prática aqui para a gente verificar como é que ficou o resultado. Então, olha só como é que ficou aqui, ó. Aquele campo, aquele objeto que eu criei, ele gerou esse campozinho de texto aqui, ó. Então, esse aqui foi o input gerado, tá? Então, um campo de texto gerado aqui dentro do meu formulário HTML, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um objeto, né, um nome, porque ele ficou vazio, né? Se você ver aqui, olha só, o campo ficou deslocado, né? Então ele está solto dentro da minha página HTML. Então eu vou colocar aqui um texto, né, chamado primeiro nome, para identificar que a pessoa que vai digitar o formulário ele tem que digitar o primeiro nome ali, né? Então
colocar um pouquinho de tentar definir um pouquinho da usabilidade aqui, tá bom? Então foi esse o valor que eu digitei e olha só como é que ficou aqui agora. Ficou o primeiro nome, tá vendo? Então primeiro nome e na frente o campo input definindo esse objeto, tá bom? Dentro do formulário. Vamos inserir o outro campo aqui, um outro campo chamado último nome, tá bom? Esse campo último nome vamos inserir dentro do meu próprio formulário. Então como é que ficaria aqui? Estou utilizando a tag BR, né, para quebrar a linha e estou colocando o texto último nome e o novo input, input type, texto também, né, o name dele vai ser último nome. Tá vendo que eu não estou repetindo o primeiro nome, estou colocando outro nome aqui para ele, né, outro name, outro identificador. Então o primeiro eu estou chamando de primeiro nome e o segundo de último nome, tá? Então essa aqui foi o campo adicionado, ok? Então como é que ficou lá no meu formulário? Olha só como é que ficou na minha página. Ele ficou esse nome, primeiro nome e o campo e o último nome aqui definindo o meu objeto dentro do formulário. Então agora eu tenho dois objetos, agora eu tenho dois campos para que o usuário possa digitar os valores, para que o usuário possa digitar as informações de entrada aqui dentro do meu formulário, tá bom? Então, dando um zoom aqui, olha só como que possibilitaria, né? Então, eu estou digitando aqui dentro do campo o nome Wanderson e em seguida o nome Santos, né? Então, são os dados aqui que eu estou possibilitando de preencher dentro do formulário, ok? O outro campo seria o campo, o outro tipo, né? O segundo tipo de campo input seria o tipo password, né? Ele vai definir um campo de entrada para senha. Então, às vezes a gente precisa criar senhas ou criar uma área restrita dentro do nosso site, dentro do nosso sistema, e aí para definir, para que o usuário possa se autenticar no meu sistema, eu vou utilizar esse campo do tipo password para que ele possa digitar a senha dele, né? Então, voltando aqui à definição geral do campo input, o input type e o name, né? Então, no nosso caso aqui agora, o type vai ser password, ok? Então, type password e o name senha, né? Então, eu tenho que definir também um nome para esse campo, né? Um identificador para esse campo. Então, eu estou definindo aqui como sendo senha, tá bom? Então, vamos praticar um pouquinho. Criar um formulário, vamos lá. Você pode dar uma pausa no vídeo aí. Lembre-se, se a gente não praticar, se você não praticar, não adianta, tá? É só ouvir, só ver. Você aprende sim, sem problema. Mas você praticando, você desenvolvendo, você codando mesmo, você codificando, é onde você vai ter um maior aprendizado, maior absorção do conhecimento aí, tá bom? Então, o próximo exercício é o quê? Criar um formulário com dois campos. Um para que o usuário possa digitar o usuário dele e a senha, né? Dentro de uma área restrita, por exemplo, tá bom? Então, a gente vai criar esses dois campos aí. Então, dê uma pausa no vídeo, não passe adiante, dê uma pausa e faça aí, tente fazer esses dois campos, tanto o campo do usuário quanto o campo da senha, beleza? Então vamos lá. Como é que ficaria esse formulário? Né? Então eu teria aqui o formulário, utilizando o método get, o action também. O usuário, né, que é o que o usuário vai visualizar na tela, que a pessoa que está manipulando esse site visualizaria. Então é o usuário. Teria aqui o campo input do tipo text no name user, né? Ou seja, onde que a pessoa digitaria o login dela. E outro campo, o campo senha do tipo password, tá? E o name aqui eu coloquei uma sigla, tá? PSDW aqui, tá bom? Então, o tipo do campo usuário é diferente do type do campo senha. Então, os dois tipos aqui são diferentes, os dois types do campo input são diferentes porque eles se destinam a objetos diferentes, não é isso? A gente tem que gerar uma privacidade aqui para a senha, então ele vai gerar aqui o password. Então, como é que ficaria o nosso formulário? Campo usuário, né, o texto do usuário, um campo, a senha, o texto senha e outro campo, tá bom? Então agora vamos digitar, olha só. Eu digitei aqui a palavra Wanderson dentro do campo e aqui do lado eu digitei uma senha qualquer, tá bom?
E aí, nessa senha, vocês podem perceber aqui que ele oculta, né, os dados dessa senha. Então, dentro de tudo que a gente digitar dentro do campo texto, ele vai colocar esses asteriscos ou bolinhas, dependendo do sistema operacional, dependendo do navegador, vai definir esse objeto aqui, né? Então, vai ficar oculto, né? Vai gerar uma privacidade aqui para o usuário na hora que ele estiver digitando a senha, inviabilizando que outras pessoas possam, que estejam do lado do computador, visualizar essa senha, tá? Então ele mascara esses dados para garantir a privacidade de quem estiver utilizando, ok? Então essa é a diferença ali do campo com type password, ok? Legal. O próximo tipo de campo input é o tipo submit, tá? Então o submit ele define um botão para enviar os dados do formulário. Os dados serão enviados para o local definido no atributo action do elemento form. Ou seja, esse input do tipo submit, ele vai definir como que ação para que os dados do usuário sejam enviados, tá bom? Então, os dados dos usuários vão ser enviados no momento em que a pessoa clicar nesse campo do tipo input submit, ok? E ele vai ser enviado para onde? Para onde tiver sido definido lá no action que a gente falou lá atrás, tá bom? Dentro do elemento form. Então eu vou clicar no botão submit aqui e esses dados serão enviados aqui para o action do formulário, tá bom? Dentro do elemento aqui. Então o local geralmente é um servidor web que vai processar esses dados aí, ok? Então voltando lá o tag input, né, type value, nesse caso aqui agora a gente vai colocar o value para definir qual que é o nome do campo, né? Lembrando que o atributo name nesse tipo de campo ele é opcional, ele não é obrigatório, tá bom? Mas aí eu tenho que utilizar o value ali para definir determinar o que vai ser visível, né? O que o usuário vai estar visualizando, ok? Então, olha só como é que ficou. Type submit value enviar, né? Então é isso aqui que eu vou mostrar na tela para o usuário. Olha só como é que ficou. Então criou-se esse botão com o texto enviar, tá? Então o texto enviar aqui é o que foi definido aqui dentro do value, dentro do enviar, ok? Próximo. Então vamos fazer um exercício rápido aqui, criar um formulário, ok? Criar um formulário com 2 campos, tá bom? Para que o usuário possa digitar o primeiro nome, o segundo nome e o botão enviar. Então criem, pause o vídeo aí e criem um outro formulário, então salvem com outro nome, criem um outro formulário em HTML utilizando todos esses inputs. São 2 campos, né, para digitar o primeiro nome, o segundo nome e um botão de enviar. Vamos lá? Prontinho? Então, legal. Como é que ficaria esse formulário? Né? Então tá aqui, primeiro nome, input type text, name, primeiro nome, o último nome, tipo text, eu defini aqui o name como último nome, e o input type submit, né, que é esse novo tipo de dado que a gente está vendo, submit e o value enviar. Então na hora que eu definir criar esse formulário aqui, olha só como é que ficou o resultado dentro do meu formulário. Tá aqui, ó, primeiro nome, né, para a pessoa digitar o nome dela, o último nome e agora o botão enviar, tá bom? Então essa aqui é a ação. A pessoa vai poder digitar ali e na hora que clicar no botão enviar, os dados serão enviados para a página seguinte, né? Lembra que eu coloquei lá dentro do formulário resultado, né? Resultado.php. Então estão aqui os dados enviados. Lembra que eu falei lá no início da aula que o form do tipo get envia os dados pela URL? Então tá aqui, ó, aqui os dados que eu coloquei, primeiro nome, né? Então eu vou ter esse separador aqui, que é essa interrogação, que ele vai separar o arquivo dos dados dos campos que foram enviados lá pelo formulário. Então é esse separador aqui que eu tenho na URL para definir onde finaliza o arquivo e onde começa os valores que foram enviados, que foram passados pelo usuário, tá bom? Então
do lado esquerdo eu vou ter o arquivo, do lado direito eu vou ter os campos e valores digitados no formulário, tá? Separados por esse ponto de interrogação. Então, ali a gente tem o primeiro nome e o último nome, que são o name, o identificador dos campos que eu coloquei lá no formulário, né? E aqui eu tenho os valores que foram digitados pelo usuário, tá bom? Então, aqui eu tenho o name do campo input, e aqui eu tenho o formulário, o valor que foi digitado pelo usuário no formulário, ok? Então, olha lá, só para lembrar como é que ficou, né, o formulário aqui. Agora a gente vai, deixa eu voltar aqui um pouco, a gente vai criar um outro formulário, né? Então vamos praticar aí essa opção, criar um segundo exercício, um segundo arquivo, né, com dois campos, tá bom? Para que o usuário possa digitar o usuário, a senha e o botão enviar. Muito semelhante ao que a gente fez anteriormente, só que agora tem o botão enviar. Então olha só como é que ficou aqui, né? O formulário método get, o action resultado.php, input text, input password e input submit, tá? Para que eu possa enviar os dados aqui, ok? Então olha só como é que ficou no meu formulário, lá na minha página web, no navegador, na hora que eu estiver acessando, usuário, né? Esse campo para a pessoa digitar o usuário, o login dela, e esse campo aqui para a pessoa digitar a senha, e o botão enviar para depois que ele tiver preenchido, para que ele possa ser processado pela próxima página, tá bom? E aí, olha só a diferença, na hora que eu digito aqui o texto e aqui eu estou digitando a senha, tá bom? E aí a gente vem com aquele problema que eu falei lá no início da aula, né? Sobre a questão das privacidade. Então, na hora que eu estou digitando aqui, olha só, eu utilizei o método get e ele enviou pela linha de comando. Só que aí ele ocultou aqui, ó, a senha está oculta, né? Ele está mascarada, está gerando a privacidade, mas na hora que eu clico no botão enviar, ele coloca a senha em texto livre, né? Então eu consigo visualizar aqui, olha só, qual foi a senha digitada pelo usuário, né? Então isso não é legal para quando a gente está trabalhando com dados sensíveis, né? Com dados que requerem privacidade aí, tá bom? Então esse é o detalhe que a gente tem aqui, ó, quando a gente utiliza o método get, né, para enviar dados do formulário HTML. Então, lá no método utilizei o get, então por isso que ele ficou ali em texto livre. Então, só para relembrar, né, a gente falou lá atrás, o método get é um método padrão e ele é utilizado geralmente para quantidade pequenas de dados, né, e todos os dados ficam visíveis no campo de endereço da página, tá? Então, quando a gente está trabalhando com dados sensíveis, não pode ser utilizado o método get. A gente tem que ter cuidado aí na hora que estiver utilizando formulário com o método get selecionado, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Simplesmente alterar, né? Vamos alterar o método get ali para o método post, né? Que o método post ele oculta esses dados e não ficam visíveis ali, os dados não ficam expostos, ok? Então, o método post, né? A gente vai usar geralmente para quando for dados pessoais ou dados confidenciais e eles não serão exibidos no campo de endereço, só para relembrar, tá bom? Então, vamos praticar, vamos fazer essa alteração aí, né? Criar, você pode utilizar o mesmo formulário do exemplo anterior, mas salva ele com outro nome, só para você ter arquivado e você conseguir visualizar todas essas diferenças aí, tá bom? Então, alterem lá o método get para o método post dentro da tag form. Então, aqui onde que estava o método get, a gente vai mudar agora para o método post, tá? Para garantir esse envio. Então, a gente vai voltar no mesmo exemplo aqui agora, tá? Onde que depois que eu fiz essa alteração, tá bom? Depois que eu fiz essa alteração aqui, ó, de get, ok? Para post. Então, depois que você fizer essa alteração aqui, aí a gente vem e faz o teste lá no navegador do usuário. Digitar novamente a palavra, né, o login da pessoa, Wanderson, e a senha aqui em texto mascarado, né, ocultando e gerando, garantindo a privacidade aqui do usuário.
Na hora que eu clico no botão enviar, olha só o que acontece, ele não passa nada aqui na tela do usuário. Então a tela fica em branco, né? Eu não consigo, o usuário em si por métodos tradicionais, né? Um usuário que não vai conseguir visualizar os dados aqui, ok? Tá bom? Então os dados não foram mais expostos na barra de endereço da página. Legal? Próximo, a gente vai utilizar agora o próximo campo é o campo reset, né? Que ele vai redefinir os campos do formulário, ou seja, ele vai limpar os campos do formulário. Então, esse botão eu vou utilizar ele no mesmo padrão, tá? Type value, né? O mesmo padrão do submit, né? Lembrando que o name para esse tipo de campo também é opcional. E aí eu vou colocar aqui, ó, type reset value limpar, né? Então, na hora que eu faço isso, ele vai gerar esse botão limpar aqui para o usuário, ok? Então, gerou esse botão. E aí agora a gente precisa fazer aqui, olha só, fazer um exercício, né? Para que praticar esse campo botão enviar e o botão limpar, ok? Então você vai criar dois campos para que o usuário possa digitar o primeiro nome e o segundo nome e colocar o botão enviar e o botão limpar, tá bom? Então dê uma pausa aí e faça e grave e faça o exercício aí para você praticar direitinho, ok? Olha só como é que ficou. Então, input texto, primeiro nome, input texto, último nome, input submit, enviar, input reset, limpar. Tá? Então, são os dois novos tipos aqui que a gente viu, ok? Então, esse foi o campo adicionado, que foi o campo do reset. Olha só como é que ficou. Então, primeiro nome, último nome, o botão enviar e o botão limpar. Então, o que acontece? Na hora que eu estiver digitando os valores aqui, né? Quando eu clicar no botão limpar, então cliquei no botão limpar, o que vai acontecer? Ele vai limpar os campos, ok? Então ele vai redefinir os campos ao original, tá? Então, ao clicar no botão limpar, os valores que estavam digitados são apagados, possibilitando assim a digitação de novos dados, de novos valores dentro desse campo, ok? Então, é isso. Próximo tipo de campo é o campo do tipo rádio. Ele define um botão de opções única, tá? Então é um botão onde que eu vou, dentro de um conjunto de opções, selecionar apenas uma opção que estiver disponível. Então a tag, voltando a tag aqui, geral, né, forma geral, input type, o name e o value, né? São esses três parâmetros, esses três atributos aqui que eu vou ter que utilizar agora. Tá? Então, input type, rádio, name, por exemplo, gênero, tá? Qual que vai ser o value? Mask. Por que mask? Porque faz referência ao masculino. Então a pessoa vai poder selecionar entre masculino e feminino. E aí o value, aqui eu estou colocando diferente de mask, para quê? Para que você possa visualizar que esse mask aqui é o que vai ser enviado no formulário, tá? Então o que vai ser enviado para que o arquivo resultado.php possa processar vai ser esse valor que está dentro do campo value, e não esse valor que está aparecendo aqui. Esse valor que está fora aqui, com a palavra masculino, é que o usuário vai visualizar dentro do campo para ele selecionar uma das opções. Mas o que vai ser enviado vai ser esse value que está dentro do campo input, ok? Então olha só como é que ficaria. Eu teria essas duas opções, masculino e feminino. Então vejam aqui que masculino e feminino é o que está sendo apresentado na tela do usuário por causa desse objeto aqui. Ó. Vamos voltar aqui no código só para visualizar. Então está aqui masculino e feminino, que é isso que está sendo apresentado aqui. Esse mask e o femi que está aqui dentro do value, o usuário não vai conseguir visualizar, porque ele faz parte do código fonte do arquivo, né, dessa aplicação aqui. Então ele não vai, só quem vai conseguir visualizar isso, só quem vai conseguir interpretar isso é o servidor web que está definido lá no campo action do meu formulário, tá bom? Então eu posso selecionar a opção masculino e posso selecionar a opção feminino aqui no caso, certo? Legal. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos criar um formulário que possibilite ao usuário selecionar o meio de transporte utilizado.
Então vamos ter 4 opções: bicicleta, carro, ônibus e metrô, ok? Então dê uma pausa aí e criem esse arquivo para que você possa, para que o usuário possa selecionar, utilizando o tipo do input rádio, para que ele possa selecionar bicicleta, carro, ônibus ou metrô, beleza? Olha só como é que ficaria aqui. Então input type rádio, name transporte, value bic de quê? De bicicleta. Aí o segundo, rádio, name transporte, value car, para quê? Carro. Name transporte, value oni, para a opção ônibus. Name value transporte, value match, para quê? Metrô, tá bom? Então, essas opções aqui são 4 opções, né? São as 4 opções definidas aqui para o usuário: bicicleta, carro, ônibus e metrô. Então, olha só como é que ficou no formulário: bicicleta, carro, ônibus e metrô. Mas, Wanderson, olha só, você falou que o name não pode ser repetido, né? O name tem que ser uma opção única dentro da página, não é isso? Exatamente, o name não pode se repetir, mas eu estou colocando o mesmo name aqui, por quê? Porque esse é um conjunto de objetos. Então, quando eu utilizo o objeto rádio com o mesmo name, então eu estou informando que esse name só vai poder selecionar uma dessas 4 opções. Então, eu vou ter a bicicleta, o carro, o ônibus e o metrô, mas o que vai acontecer aqui? Eu só posso selecionar uma opção, né? Porque aqui estão com o mesmo nome. Então, dentro desses 4 objetos, eu só vou conseguir selecionar uma delas, eu não vou poder selecionar mais de uma delas. Então, o que determina isso? O name igual, né? O nome, o identificador aqui igual, mas aí na hora que eu for enviar, olha só, se a pessoa tiver clicado em bicicleta, vai ser enviado o valor BIC, se tiver clicado em carro, vai ser enviado o valor car, e aí a minha página de resultado vai conseguir processar esses dados sem nenhum tipo de problema, porque só uma dessas 4 opções aqui vai ser a que vai ser enviada, porque eu estou utilizando o mesmo name. Então, tenham cuidado, tá? Quando for tipo de input rádio, né? Se tiver com o mesmo nome, os values tem que ser diferentes, tá? Porque só vai selecionar uma das opções aqui do usuário, tá bom? Então, o próximo tipo é o tipo checkbox, tá? Checkbox é uma caixa de seleção, né? Então eu tenho caixa de seleção onde que eu posso selecionar nenhuma ou várias opções dentre as disponíveis, né? Eu vou ter várias opções disponíveis e o usuário vai poder selecionar nenhuma, uma, duas, três ou quantas opções forem solicitadas. Ou seja, ele pode solicitar selecionar mais de uma opção, tá? Então, o input type, né, a forma geral fica aqui input type, name e value também, tá? Só que aí olha só como que fica, input type checkbox, name, eu estou colocando aqui animal doméstico, por exemplo, tá? Então, animal doméstico, value gato, value cachorro, value peixe. Ou seja, a pessoa vai poder selecionar apenas uma dessas 3 opções, quer dizer, desculpa, ela vai, que eu estou utilizando o checkbox aqui, né? Então ela vai poder selecionar uma ou várias dessas opções dentro desse grupo de objetos aqui. Então na hora que eu ficar, olha só como é que ficou: gato, cachorro e peixe, né? Então checkbox para marcar aquele Vzinho aí que vocês conhecem de check, né? Então tá selecionado, ok? Então como é que eu vou fazer aqui? Utilizando o type checkboxes e o name é um name que eu defini qualquer, né? Eu vou definir o mesmo name para que eu saiba que na hora que eu estiver selecionando o value, eu saber que esse value gato foi gerado dentro do objeto animais domésticos do meu formulário, cachorro e assim sucessivamente cada um deles, tá bom? Então eu posso selecionar uma opção apenas, como eu posso selecionar 2 opções, tá bom? Então esse aqui, diferente do rádio, ele permite eu selecionar mais de uma opção. Então quando eu utilizo o tipo checkbox, ele vai permitir que eu selecione mais de uma opção dentro desse grupo de opções aqui, fechado? Então vamos praticar, vamos fazer esse exercício aqui rapidinho. Criar um formulário que possibilite ao usuário selecionar as cores de tintas. Então ele vai poder ter dentro de uma necessidade,
ele vai poder selecionar cores de tintas, né? E as cores disponíveis são azul, verde, preto e amarelo, tá? Então dê uma pausa aí e faça o seu arquivo utilizando o checkbox para que dentro dessas opções aqui, que a pessoa possa selecionar as cores de tinta, azul, verde, preta ou amarelo, tá bom? Vamos lá, um minutinho. Ok, olha só como é que ficou. Type checkbox, name tinta, value azul. Checkbox, name tinta, value verde. Checkbox, name tinta, value preta. E assim sucessivamente. Checkbox, name tinta, value amarelo. Tá? São as opções que a pessoa vai poder selecionar aqui dentro desse checkbox. Olha só como é que ficaria. Então, azul, verde, preto e amarelo. Né? Então a pessoa vai poder selecionar qualquer uma dessas opções aqui, uma ou mais opções, tá? Ah, e se não quiser selecionar nenhuma, também não tem problema, pode não selecionar. E olha só como é que ficou aqui o checkbox, a pessoa selecionou verde e amarelo, posso selecionar uma dessas opções aqui, fechado? E para finalizar, a gente tem o type button, né? Que é um elemento clicável, ok? Ele é um botão que vai definir uma determinada ação que pode ser executada a partir do momento em que o usuário clicar nesse botão, fechado? Então, aqui eu tenho uma pequena diferença: input type para definir o botão, que vai ser um tipo button, o value que vai ser determinado, né? Para que a pessoa possa visualizar qual que é o name que vai aparecer dentro desse botão. E aqui agora eu tenho um outro atributo que é o atributo onClick, que eu vou definir dentro desse atributo o que vai ser executado, qual que vai ser o parâmetro, qual que vai ser a ação gerada nesse momento, tá bom? Então olha só como é que ficaria esse código: input type button, o type aqui button, o value, que é o que o usuário vai visualizar dentro do botão clicar, né? Então a palavra clicar, e aí que eu estou criando o onClick, né? Então dentro do onClick ele vai fazer o que? Ele vai executar essa função aqui, alert, né? E vai aparecer Olá Mundo. Então vai aparecer Olá Mundo na hora que a pessoa clicar nesse botão. Então tá aqui o botão, né? O botão clicar, definido aqui dentro do value. Então botão clicar, e aí dentro desse botão clicar, na hora que eu clicar no botão, olha o que vai acontecer: ele vai gerar aquela telinha de avisos, né? Um alerta, e vai digitar aqui, ó, a palavra Olá Mundo, né? Então quem foi que executou? Localhost, que é o meu servidor, e ele disse Olá Mundo, ou seja, eu passo a ter a possibilidade de interagir com o usuário, né, por meio desses alertas ou desse tipo de botão input, ok? Então tá aqui o Olá Mundo interagindo com algumas necessidades de negócio, né, algumas necessidades do meu formulário, do meu exercício. Eu vou poder utilizar esse botão para fazer algum tipo de interação com o usuário e gerando essa janelinha aqui, essa janelinha com a mensagem que eu desejo, ok? Então, o alert aí para essa opção, tá bom? Então, esses aqui foram os principais campos, os principais tipos de campo e do elemento input, tá? Tem diversos outros types, tem diversos outros tipos de campos, só que esses aqui são os principais, né? Com esses aqui a gente consegue atender praticamente 90% de todos os formulários. Então, pratiquem, voltem, façam todos os exercícios novamente, tá? E vamos gerar todas essas possibilidades aí, vamos treinar, porque a gente só aprende codificando, tá? A gente só aprende treinando. Então, quanto mais errar, melhor. Então, um erro, se você começar a fazer um código e ele der certo da primeira vez, se você não tem nenhum conhecimento, tem alguma coisa errada, né? Se você está começando a programar, está começando a programar aí, e você fez um código e da primeira vez deu tudo certo, dá uma revisada aí que provavelmente tem alguma coisa errada, tá bom? Então, quanto mais erros a gente tiver, melhor. Significa que quanto mais erro tiver, mais você vai aprender, porque você vai procurar, você vai aprender outras coisas,
para solucionar esse tipo de problema, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou colocar todos esses exemplos aqui no link da descrição, tá bom? Do vídeo. Então, vou colocar o link aí para vocês fazerem um download de todos esses exemplos que eu utilizei aqui no vídeo, tá? E qualquer dúvida pode deixar uma mensagem que a gente vai conversando aí. Forte abraço e até a próxima aula, que a gente vai falar sobre Select dentro do formulário ainda, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.